Olá, meu nome é Thaís Vieira, estudante de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia da Unesp de Araraquara, e hoje nós vamos falar sobre a técnica de espalhamento dinâmico da luz, mais conhecida como DLS. A técnica DLS também é conhecida como espectroscopia de correlação de fótons. Ela é uma técnica utilizada para medidas de tamanhos de partículas de dimensões submicrométricas. Sendo assim, é ideal para a determinação de tamanho de partículas na faixa de tamanho de nanômetros. Essa técnica tem como base dois fenômenos que são relacionados ao tamanho das partículas presentes no meio. Eles são o movimento browniano e o espalhamento de luz. Esses dois fenômenos serão explicados a seguir. Quando uma partícula ou uma molécula está em suspensão em um solvente, ela está em constante movimento. E esse movimento constante e aleatório das partículas é chamado de movimento browniano. O movimento browniano é uma consequência dos choques entre todas as moléculas ou átomos presentes no fluido, e é uma consequência da energia térmica presente no meio, visto que, com a temperatura, as partículas estão em constante agitação, e isso faz com que elas se colidam e causem esse movimento que nós conhecemos por movimento browniano. A velocidade do movimento browniano é definida pelo coeficiente de difusão translacional, também conhecido como dt. Ele é inversamente proporcional ao diâmetro da partícula, sendo assim, quanto maior a partícula, menor a velocidade do movimento browniano, e ele também depende de dois parâmetros, a temperatura e a viscosidade do meio. A temperatura está relacionada a esse movimento da seguinte forma: quanto maior a temperatura, maior o movimento browniano, visto que quando aumentamos a temperatura, a agitação das moléculas aumenta, aumentando assim a colisão entre as partículas e aumentando o movimento. A viscosidade do meio está relacionada da seguinte forma: quanto maior a viscosidade, menor o movimento browniano, visto que uma maior viscosidade diminui a possibilidade de agitação das moléculas, diminuindo assim o movimento browniano. Como dito antes, a técnica DLS é baseada em dois fenômenos: o espalhamento da luz e o movimento browniano. Sendo assim, o princípio da técnica é que, se uma partícula ou molécula é iluminada com um laser ou uma outra fonte de luz, essas partículas vão espalhar a radiação e a intensidade da luz espalhada depende do tamanho das partículas. Além disso, devido ao movimento browniano das partículas e moléculas, há flutuações da intensidade da luz espalhada devido a esse movimento, e essas flutuações podem ser correlacionadas com o tamanho da partícula usando a relação de Stokes-Einstein. Visto que, como dito antes, o movimento browniano é inversamente proporcional ao diâmetro da partícula. Sendo assim, o aparelho de DLS funciona da seguinte maneira: um laser monocromático coerente de HENE é utilizado como fonte de luz num comprimento de onda de 633 nanômetros. Essa luz converge para um centro focal na amostra por meio de uma lente de focalização. A luz, quando atinge as partículas, é espalhada pelas mesmas em diversos ângulos. Um instrumento de espalhamento dinâmico de luz vai detectar esse espalhamento em um ângulo fixo. Esse ângulo ele pode ser regulado dependendo do aparelho, mas em geral os aparelhos mais simples têm um ângulo fixo de 90 graus. As flutuações da intensidade de luz espalhada, devido ao movimento browniano e ao tamanho das partículas, são convertidas em pulsos elétricos, os quais são alimentados a um correlacionador digital. Esse correlacionador digital vai gerar uma função de autocorrelação, que será explicada mais para frente, a partir da qual se relaciona com o coeficiente de difusão das partículas, que está ligado ao movimento browniano, e este, por sua vez, com o tamanho das partículas, através da relação de Stokes-Einstein. Aqui nós podemos ver, a partir de um esquema, o funcionamento deste equipamento. Na primeira imagem, nós vemos a amostra sendo colocada no aparelho de DLS, e a seguir nós temos um esquema de como funciona. O laser, que vai emitir a luz, que vai ser focalizada pela lente focalizadora, que vai atingir as partículas. Essas partículas vão espalhar essa luz vai ser detectada pelo detector, e as flutuações dessa intensidade de luz devido ao movimento browniano e ao tamanho das partículas vai ser convertido em pulsos elétricos que vão ser detectados pelo correlacionador, que vai converter, através de uma função, esses pulsos e dar um resultado do tamanho das partículas presentes na amostra.
Nesse gráfico, nós podemos ver a intensidade das flutuações de luz espalhada em relação ao tempo. Essa intensidade das flutuações é devida ao movimento das partículas, que está relacionado ao tamanho da partícula, e o tempo em que ele é medido é no intervalo de tempo chamado τ. Esse intervalo de tempo vai ser muito pequeno, e é essa variação de flutuação de luz em relação ao tempo que vai ser convertido em pulsos elétricos para ser detectado pelo correlacionador e podendo assim ser relacionado ao tamanho das partículas. A intensidade das flutuações de luz espalhada está diretamente relacionada ao tamanho das partículas. Dessa forma, o gráfico da intensidade das flutuações de luz em relação ao tempo vai ser característico do tamanho da partícula. Sendo assim, quando as partículas são grandes, é possível observar um gráfico com curvas suaves. Já se as partículas são pequenas, é possível observar um gráfico com uma curva com muitos ruídos, que é uma característica do tamanho das partículas. A técnica DLS vai permitir o cálculo do tamanho das partículas presentes na amostra. Esse tamanho da partícula vai ser dado através do diâmetro hidrodinâmico. Este diâmetro hidrodinâmico vai ser obtido a partir da equação de Stokes-Einstein. Nessa equação, o diâmetro hidrodinâmico é relacionado a uma constante de Boltzmann, a temperatura do meio, a viscosidade do meio e ao coeficiente de difusão translacional relacionado ao movimento browniano, como nós podemos ver pela equação mostrada aqui. As partículas presentes no meio não são necessariamente em formatos esféricos, mas o resultado do tamanho das mesmas é dado em diâmetro hidrodinâmico. Esse diâmetro hidrodinâmico é calculado com base em uma esfera com um coeficiente de difusão igual ao da partícula não esférica. Sendo assim, o tamanho da partícula vai ser dado se baseando em uma esfera que seria equivalente a essa partícula presente no meio, tendo assim o mesmo coeficiente de difusão e apresentando assim as mesmas flutuações de intensidade de luz e o mesmo espalhamento de luz. A mudança de posição das partículas em curto espaço de tempo devido ao movimento browniano gera uma flutuação da intensidade de luz espalhada pela partícula. Essa relação entre a flutuação da intensidade de luz e o tempo vai ser correlacionada a partir da função correlação. A correlação é efetuada tomando-se valores para a intensidade da luz espalhada em um instante de tempo t e a correspondente quantidade em um instante posterior t mais τ. Como dito anteriormente, τ é o intervalo de tempo em que cada medida é realizada. Sendo assim, a curva de correlação da intensidade medida é uma medida direta do coeficiente de difusão translacional, dt. E esse coeficiente de difusão translacional vai ser utilizado posteriormente para o cálculo do diâmetro hidrodinâmico da partícula. A determinação da função correlação vai depender de que tipo de sistema compõe a nossa amostra. O sistema ele pode ser monodisperso ou polidisperso. O sistema monodisperso é quando a dispersão é composta de partículas de mesmo tamanho e que não interagem entre si. Já o sistema polidisperso é quando a dispersão é composta de partículas de tamanhos diferentes ou de diferentes coeficientes de dispersão. Isso é mostrado nas figuras a seguir, onde o sistema monodisperso apresenta partículas de um mesmo diâmetro e o sistema polidisperso apresenta partículas de diâmetros diferentes. Para sistemas monodispersos e diluídos, é possível mostrar que a função correlação decai exponencialmente com τ, de forma que, identificando a letra γ maiúscula como a correspondente taxa de decaimento, a função correlação é expressa da forma g, como a função de correlação, é igual a exponencial de menos q ao quadrado dt τ, sendo que q é o módulo do vetor de espalhamento, como mostrado no esquema a seguir, que relaciona o vetor do feixe incidente e o vetor do feixe espalhado na direção do detector. Esse módulo de vetor de espalhamento pode ser calculado como sendo 4πn sobre lambda seno de θ sobre 2, onde θ é o ângulo de espalhamento, n o índice de refração, lambda é o comprimento de onda do feixe de luz e τ é o incremento do tempo, como dito anteriormente. Sendo assim, a função correlação
terá como resultado a seguinte expressão mostrada a seguir. Nos sistemas polidispersos, a taxa de decaimento vai ser diferente devido à presença de partículas de diferentes tamanhos. As diversas taxas presentes na amostra são distribuídas segundo uma função chamada P de gama. Através dessa função, é possível determinar a função correlação, como mostrado na equação a seguir. Para determinar a função correlação, então é necessário determinar essa função de diferentes taxas de decaimento. Para isso, diversos métodos podem ser utilizados, como o método da expansão em cumulantes, o método Contant e o ajuste por multiexponenciais. Esses métodos não serão explicados na apresentação devido à complexidade do tema e que não está relacionado muito ao assunto. Mas é possível determinar essa função e assim determinar a função correlação para sistemas polidispersos. Nessa imagem apresentada, nós podemos ver o gráfico da função correlação. Esse gráfico fornece diferentes informações, como, por exemplo, o tempo no qual a correlação do sinal começa a cair informa sobre o diâmetro médio da partícula. O ângulo de decaimento fornece informação sobre a polidispersão da distribuição. Já a linha de base gera informação sobre a presença de partículas maiores ou a presença de agregados na amostra. Como dito no slide anterior, o tempo no qual a correlação do sinal começa a cair informa sobre o diâmetro médio da partícula. Sendo assim, para partículas pequenas que se movimentam rapidamente, a correlação irá desaparecer rapidamente. Já para partículas grandes, o sinal irá mudar lentamente e a correlação irá persistir por um longo período, como mostrado nos gráficos a seguir. Em uma análise de amostras contendo diferentes tamanhos de partículas, a proporção da quantidade de cada partícula presente na solução em relação ao diâmetro de cada partícula pode ser dado a partir de diferentes análises, como análise de intensidade, de flutuação da luz que cada partícula possibilita, o volume que cada partícula ocupa e pelo número de partículas. Sendo assim, 3 gráficos diferentes podem ser construídos utilizando-se essas 3 informações obtidas. Esses gráficos são mostrados a seguir: o de intensidade em vermelho, o de volume em azul e o de número em verde. Para decidir qual informação será utilizada, deve-se levar em conta que, se a distribuição de intensidade é um pico muito suave, pode ser utilizada qualquer distribuição, tanto de intensidade, quanto de volume, quanto de número. Se a distribuição de intensidade apresentar uma cauda ou 2 picos, a distribuição por volume poderá dar uma visão mais realista da importância da cauda ou do segundo pico. E deve sempre tomar cuidado com a distribuição por número, pois qualquer erro da aquisição dos dados pode levar a um grande erro na distribuição por número. Sendo assim, a preferência é sempre utilizar a distribuição por intensidade. Após a explicação da técnica de DLS, eu vou mostrar para vocês agora 2 exemplos de aparelho que são utilizados para a aplicação dessa técnica. O primeiro é o aparelho Zetasizer Nano ZS90 da Malvern, que é um aparelho simples, compacto, que tem em seu interior o laser HENE, que utiliza um comprimento de onda de 633 nanômetros, que apresenta um atenuador, um detector, o correlator, um controle de temperatura, e neste aparelho só é possível realizar medidas com o detector a 90 graus do feixe incidente. Já esse outro aparelho é um aparelho mais complexo e que permite tanto medidas da intensidade de luz espalhada, como de flutuações da intensidade de luz espalhada. Sendo assim, ele pode ser utilizado tanto para a técnica de espalhamento estático de luz, como para a técnica de espalhamento dinâmico de luz. Esse aparelho também permite a detecção de vários ângulos de espalhamento, e não apenas o ângulo de 90 graus, como no aparelho mostrado anteriormente. Um exemplo de aplicação da técnica de DLS é mostrado nesse artigo, onde essa técnica é utilizada para caracterizar nanopartículas de prata e também para medir a estabilidade das nanopartículas criada utilizando o método de Turkevich. Esse artigo foi escrito pela Universidade Federal de São Carlos no ano de 2014.
Uma outra aplicação da técnica é mostrada nesse artigo, onde a amilopectina recebe um tratamento de ultrassom para diminuir sua massa molecular e, com isso, poder ser utilizada como biomaterial. E a técnica de DLS é utilizada para analisar esse composto antes e depois do tratamento de ultrassom para verificar se houve uma diminuição do tamanho das moléculas depois desse tratamento. Sendo assim, para concluir, nós podemos dizer que, apesar de apresentar uma teoria aparentemente complexa, a técnica de DLS é uma técnica de aplicação simples e muito utilizada para a medida de tamanhos de partículas em escalas submicrométricas, como, por exemplo, nanopartículas, lipossomos, vesículas lipídicas e outros componentes celulares. Mas ela apresenta algumas limitações, como a sensibilidade à poeira, que pode desviar a luz a ser medida, e ela também pode ser sensível a algumas moléculas biológicas, como proteínas e anticorpos, que vão interferir no movimento de difusão browniano. Mas essa técnica apresenta diversas vantagens e tende a ser muito aplicada. Muito obrigada pela atenção de vocês.